Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar, tenho o prazer de compartilhar a palavra poderosa de Deus, a qual nos dá a oportunidade a cada dia de melhorarmos de glória em glória, conforme a sua palavra diz. Alguns entendem que quando uma palavra de Deus é direcionada, eles falam, mas você não vive isso? Que crente é esse? Essas palavras são antigas, são de um tempo anterior a esse que nós estamos vivendo. As coisas mudaram e as coisas precisam ser exercidas de forma diferente. A palavra de Deus é viva, amados, é eficaz e serve para todo o tempo. A palavra de Deus fala que passarão céus e terra, mas a minha palavra permanece eternamente. Então eu quero compartilhar um texto que está nos livros de Atos dos Apóstolos, e ele está no capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos, amados. Peço que você tenha paciência para que nós possamos ler do versículo 17 ao 35. Eu vou ler rapidamente. A palavra de Deus diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como os gregos ao arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que o que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, entretanto, que complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastrar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos do que esses 3 anos, noite e dia, não cessei de ademoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a vossa palavra da graça, e que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo, tendo-vos mostrado em tudo que trabalhamos assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Que palavra poderosa, qual o apóstolo Paulo estava vivendo, trazendo a Mileto os presbíteros e aqueles que estavam com ele uma mensagem poderosa do reino de Deus. Uma mensagem que fala sobre várias coisas. Ele fala sobre, no versículo 29, de servindo e semeando com lágrimas. Olha o que diz: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Ou seja, veio sobre Paulo provações
Paulo chorou com lágrimas e foi humilde ao ponto de não esclarecer: eu sou um apóstolo de Jesus, eu sou um homem que deve ser honrado. Em nenhum momento ele fez isso. Todos os momentos Paulo pregou o evangelho da cruz, pregou a palavra de forma poderosa, de forma eficaz, de forma a admoestá-los, como a própria palavra de Deus diz, de forma a ensiná-los a retidão. E nesse texto, amados, fala da servidão de Paulo, fala da compaixão de Paulo, fala do derramar das lágrimas de Paulo por amor ao evangelho e por amor àqueles que ele estava pronunciando a palavra, porque ele queria ver uma transformação, ele queria ver pessoas transformadas, ele queria ver pessoas que seguissem a Cristo e entendessem que melhor e maior é servir a Cristo, porque ele próprio fala que renunciou à sua vida. Olha o que diz, no versículo 20 a 22, ele fala: proferindo a verdade em fé e esperança no Senhor. Isso é um texto que diz que ele tinha uma fé inabalável e ele declarava aquilo que ele vivia, aquilo que ele viveu, para que as pessoas testemunhassem que ele não estava falando simplesmente uma palavra que ele ouviu falar. Ele falou num contexto certo, num contexto único, preciso, daquilo que Paulo já tinha vivido por amor ao evangelho, daquilo que ele foi transformado e daquilo que ele precisava ser moldado. Mas essa instrução era para que viesse à tona o que eu e você precisávamos mudar, amados. Então, no versículo 24, ele renuncia à própria vida. Olha o que diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto me compete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele não está falando que a tua vida e a minha vida não valem nada, amados. Pelo contrário, ele está falando que renuncia à própria vida por amor ao evangelho, ou seja, doou-se a si próprio, exerceu a função do sacerdócio que Cristo estabeleceu para ele, exerceu o sacerdócio de apóstolo, de ministro do seu evangelho, com tremenda clareza e tremendo tremor e temor a Deus. Portanto, Paulo declara: porém, nada me considero a vida preciosa para mim mesmo, por amor ao evangelho, por amor àquilo que ele foi chamado. Amados, entenda isso. Em alguns momentos da nossa trajetória de vida, nós precisamos renunciar a algumas coisas por amor a Cristo. Porque todo aquele que renuncia por amor ao evangelho, certamente Jesus olha e fala: este meu filho entendeu. Este meu filho certamente provará da glória, do poder sobrenatural que há em mim, para que ele seja impactado primeiro e para que depois outras pessoas sejam tocadas e impactadas pelo poder do evangelho da paz, pelo poder genuíno desta palavra profunda, profética, uma palavra de encontro aos nossos dias, amados. Precisamos renunciar a algumas coisas por amor a Cristo. Às vezes você não renuncia à TV, não renuncia ao dinheiro, não renuncia a coisas por amor, prefere estar inserido num meio que não te edifica, num meio que não te dá nenhuma direção, porque preferiu outras coisas, não renunciou a essas coisas, amados. E neste momento Paulo declara a esses homens: eu renuncio à própria vida. Você entende esta grandeza deste versículo, a grandeza deste texto, dessa palavra que diz a mim e a você que há uma oportunidade tremenda de conhecer esse Jesus ressurreto de uma forma diferente, como Paulo conheceu. Ah, mas eu não quero conhecer como Paulo conheceu. Paulo foi chicoteado, Paulo foi preso, Paulo passou por naufrágios, Paulo passou por nudez, por fome, por sede, por tantas essas coisas. Por que eu tenho que passar por isso, por amor de Deus? Jesus não está relatando que você precisa passar por isso, mas que alguns momentos da sua trajetória de vida é necessário abdicar-se de algumas coisas, renunciar a algumas coisas por amor a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que derramou seu sangue precioso por mim e por você, amados. Por isso, este resgate é tremendo e muito maior do que todas as coisas que nós já vimos. E se você entende isso, certamente você renunciará a algumas coisas por amor ao evangelho. E ele continua, ele dá um alerta aos filhos, aos falsos mestres, no versículo 29. Ele fala que viria falsos mestres, homens que teriam domínio da letra,
mas que não viveriam a palavra poderosa de Deus. E essa letra que ofusca a mente e confunde pessoas, diria que estes homens seriam como lobos que tentariam afrontar o evangelho da cruz e tirariam a cruz do evangelho e deixariam somente benefícios e coisas agradáveis aos nossos olhos. O evangelho genuíno da cruz, amados, não é só de benefícios, só de glamour e somente de glória. Há renúncia, há confronto, mas há um poderoso amor e uma misericórdia de Deus que nos dá a oportunidade a cada dia, a cada manhã, de ser renovados no poder do Espírito Santo, de entender esta palavra poderosa. No versículo 32 fala sobre o poder da sua graça, da graça de Deus. E no versículo 33, ele não usurpa, mas ele serve. Ele fala que ele não se atraiu por ouro e prata e por aquilo que eles podiam dar, mas ele resolveu servir aqueles irmãos em Cristo. Se eu e você não servimos ninguém, amados, tem algo errado. Se eu e você não servimos a ninguém, não fazemos nada por alguém, tem algo muito errado na nossa vida. Nós não conhecemos ainda Jesus e nós não conhecemos o Evangelho. Aquele que conhece a Jesus, que conhece o Evangelho, certamente ele servirá pessoas, ele amará pessoas e terá misericórdia do aflito e oprimido. E se você exerce isso, amado, certamente você está no caminho certo. Mas se você, amados, que ainda não exerce esses princípios e não conhece esses princípios, certamente você precisa voltar-se urgentemente para perto do Pai, para perto da glória de Deus. E ele termina o texto no versículo 35, falando assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Você entende isso, amados? Que quando você dá é prazeroso, quando você dá é algo tremendo que mexe na tua estrutura interna. Quando você recebe algo, seja um presente, seja um relógio, seja uma pulseira, seja o que for, um tênis novo, é somente mais um tênis. Passado-se alguns dias, você já esqueceu, não te dá prazer. Mas quando você dá coisas a pessoas, quando você se abdica de ter, e por amor ao Evangelho, por amor de outra pessoa, você renuncia àquilo que você queria e oferta ou dá a outra pessoa. A palavra de Deus diz que bem-aventurados são esses que dão, que preferem dar do que receber. Portanto, amados, receba esta palavra em nome de Jesus, que a graça poderosa do Senhor, a ação do Espírito Santo de Deus e a glória, a manifestação da glória de Deus esteja contigo, com tua família, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.